Governo libera 5 bilhões de reais para parlamentares em semana de esforço concentrado para votações na Câmara. Ministro da Justiça pede atenção redobrada para evitar possíveis manifestações de bolsonaristas no feriado de 7 de setembro. Governo manda avisar CPMI dos atos golpistas que não tem imagens para provar acusações do hacker Walter Delgatti. Tempestades matam pelo menos 4 pessoas no sul do país. Crianças atendidas por um programa do governo que constrói cisternas de água nascem mais saudáveis. Bilionários dos Estados Unidos decidem unir recursos para comprar uma cidade inteira. Google, recurso usado a todo instante para tirar dúvidas, fazer pesquisas ou esclarecer fatos, completa 25 anos de criação. E a seleção brasileira já está em Belém do Pará, onde vai iniciar a jornada das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal liberou 5 bilhões de reais em emendas parlamentares neste fim de semana. A verba que está registrada no sistema do governo federal foi paga em dia de semana decisiva de votações. Vamos a Brasília saber ao vivo com a repórter Jaqueline Fonseca quais são as importantes matérias que até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a obrigatoriedade de os parlamentares trabalharem nesta segunda-feira. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. Entre as principais propostas que devem ser discutidas essa semana aqui na Câmara dos Deputados estão o projeto do Desenrola, que trata também do limite dos juros do cartão de crédito rotativo, e a MP que regulamenta as apostas esportivas. Essa medida é importante para o governo federal porque eleva a arrecadação do governo. Segundo estimativa da equipe econômica do governo federal, no ano que vem, essa arrecadação pode ultrapassar 2 bilhões de reais. Já sobre o projeto do Desenrola, eu explico para o nosso telespectador que se tratavam de duas propostas. A medida provisória do Desenrola, elaborada pelo governo federal, e um projeto de lei de autoria do deputado Elmar Nascimento, que limita o valor cobrado pelos juros do cartão de crédito rotativo. Sob a relatoria do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, esses dois temas foram unidos em um único parecer. Este relatório foi apresentado na semana passada e, agora há pouco, os deputados aprovaram um requerimento de urgência para a votação dessa proposta. Com isso, o projeto pode ser votado direto em plenário, sem passar pelas comissões. A expectativa é que a votação dessa proposta ocorra no máximo até quarta-feira. E para conseguir quórum, ou seja, a presença dos deputados aqui em Brasília nessa semana que é mais curta por causa do feriado de 7 de setembro, na quinta-feira, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, exigiu a presença física dos deputados aqui no plenário já na segunda-feira. Em algumas votações, os parlamentares podem fazer o registro de presença pelo aplicativo, mas neste caso essa possibilidade não foi autorizada e alguns deputados tiveram que se apressar, já que normalmente as votações começam na terça-feira. Pelo ato publicado pela mesa da Câmara, essa presença dos deputados é necessária para otimizar importantes votações. A gente segue acompanhando e logo mais eu volto com outras notícias. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por 3 cirurgias na próxima segunda-feira, no Hospital Nova Star, na capital paulista. A previsão é que ele seja submetido a uma operação no estômago, ainda decorrente da facada que recebeu durante a campanha eleitoral em 2018, e um procedimento no intestino. Se der tudo certo, os médicos farão uma cirurgia para desvio no nariz.
O governo brasileiro informou à CPMI dos atos de 8 de janeiro que não tem as imagens do hacker Walter Delgatti chegando para uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem com o Ministério da Defesa. Durante o depoimento à CPMI, o hacker, que já está preso, disse que encontrou Jair Bolsonaro na residência oficial da presidência, de quem teria recebido a recomendação para assumir uma tentativa de grampear comunicações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro não desmentiu o encontro, mas a defesa dele entrou com uma queixa-crime na Justiça, alegando calúnia. Depois, Delgatti teria ido ao Ministério da Defesa para 5 reuniões com técnicos, onde estaria sendo armado um esquema para desacreditar as urnas eletrônicas. O Ministério da Defesa informou à CPMI que não tem estas imagens, porque todas são apagadas depois de 30 dias, por causa da limitação do sistema de armazenamento. Já o Gabinete de Segurança Institucional avisou que existe a necessidade de o sistema ser reiniciado constantemente e, por isso, as imagens desaparecem depois de 14 ou 15 dias. O Ministério da Justiça informou hoje que recebeu as imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, na Itália, que registraram uma suposta agressão à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Moraes afirma ter sido hostilizado por uma família de brasileiros no último dia 14 de julho, quando voltava de uma viagem à Itália. Em depoimento à PF, o ministro disse que foi agredido verbalmente e que seu filho levou um tapa na cara. Os suspeitos negaram as agressões. O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, segue sedado na unidade de terapia intensiva após ser baleado na cabeça no sábado. Ele foi submetido na tarde de ontem a uma cirurgia intracraniana de emergência no Hospital São Luís do Itaim, na Rede D'Or, em São Paulo, e segue em observação. O artista foi baleado no sábado quando estava em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser internado no hospital da cidade fluminense, mas depois foi transferido no domingo para outro hospital em São Paulo, onde foi operado. De acordo com o hospital, o procedimento durou cerca de 3 horas e meia. Isabela Aglio, filha do baixista, afirmou em uma publicação no Instagram neste domingo que o estado do pai dela é delicado e pediu para os fãs e amigos orarem. Em seu vídeo, Isabela apareceu emocionada e falou sobre a transferência do pai. Ela disse que na hora que soube do fato, foi com a família para Paraty, para levá-lo para São Paulo. Depois de dizer que o estado de Mingau é delicado, Isabela pediu para que as pessoas orem por ele, para que ele volte e que não fique com sequelas. No fim, ela agradeceu o apoio de pessoas que se mobilizaram para que Mingau pudesse ser transferido para São Paulo. Após o crime, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou diligências na comunidade próxima de onde Mingau foi baleado e a polícia identificou 3 pessoas suspeitas de envolvimento no caso. Com um dos suspeitos, a polícia encontrou farta quantidade de drogas, como maconha, cocaína e cheirinho de loló, além de 2 carregadores estendidos, kit rajada, munições e uma pistola Glock, com numeração raspada, calibre 40. No Rio de Janeiro, o ator Kaique Brito passou por uma cirurgia hoje de manhã, em consequência de várias fraturas que sofreu após ser atropelado. O acidente deverá provocar mudanças na velocidade máxima na orla carioca. O ator Kaique Brito sofreu um acidente na madrugada do último sábado, enquanto atravessava a via na orla da Barra da Tijuca. O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança de um dos quiosques. Após o acidente do ator, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que determinou que a 7 Rio apresente uma mudança no limite de velocidade nas vias, que ficam na orla da cidade. A declaração foi dada em uma das postagens nas redes sociais. Na publicação, ele ressalta que a velocidade para este trecho da via ser de 70 km por hora seria um absurdo e acrescentou que vai estender tal mudança para outras partes da orla. O subprefeito da
da Barra, Rafael Lima, informou que após a apresentação e definição do projeto, as novas regras serão comunicadas. A Sete Rio também comunicou que já existem estudos sobre o assunto e se comprometeram em divulgar os resultados após o comparativo dos dados mais recentes de acidentes na orla carioca. Kaique está internado em estado grave no Hospital Copa d'Or, na zona sul do Rio. Ele foi diagnosticado com politraumas pelo corpo e também um traumatismo craniano. O ator foi sedado e entubado para respirar melhor. E até o mês de agosto, 659 pedestres morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo, o que representa 3 pessoas por dia. As péssimas condições das calçadas e a falta de sinalizações são as principais causas, desses acidentes. Com base nos dados do Infociga, o número é 10% menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 733 mortes de pedestre em acidentes de trânsito. Mesmo com a queda, os números continuam altos. Só em agosto, vídeos de câmeras de segurança flagraram atropelamentos que deixaram 3 mortos e pelo menos 12 feridos na Grande São Paulo. De acordo com especialistas, a diminuição no número de mortes não representa um aumento de políticas públicas importantes de segurança para os pedestres. Nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, as calçadas são estreitas, muito mal cuidadas e cheias de buracos e postes, o que deixa a situação do pedestre ainda mais preocupante. Episódios recentes de atropelamento colocaram em evidência a fragilidade dessas pessoas que circulam pelas vias. Em agosto, um casal foi vítima de um condutor embriagado no bairro de Campo Limpo, na zona sul da capital. Eles foram atropelados pelo motorista no momento em que pararam na calçada. O casal foi arremessado a mais de 10 metros de distância e caiu inconsciente no chão. A jovem de 26 anos fraturou o ombro e teve escoriações na cabeça e nas pernas, enquanto Jonathan, de 31 anos, não resistiu à violência do acidente e morreu. Nos últimos 7 meses, mais de 38 mil pessoas foram feridas nas vias. Um aumento de quase 10% em comparação com 2022. Para um grupo de estudiosos, a principal solução para a redução de mortes de pedestres no trânsito é uma fiscalização reforçada para autuar motoristas embriagados ou veículos em más condições. E veja a seguir, ministro da Justiça pede atenção redobrada para evitar possíveis manifestações no dia 7 de setembro. E ainda, crianças atendidas por um programa do governo que constrói cisternas de água nascem mais saudáveis. A Presidência da República decidiu pedir reforço no policiamento durante as comemorações do 7 de setembro na próxima quinta-feira. A preocupação manifestada, inclusive, pelo governador Ibanez Rocha, do MDB, é com possíveis manifestações de pessoas contrárias ao atual governo. Voltamos a Brasília para novas informações. A repórter Jaqueline Fonseca. Exatamente, Jaqueto. Hoje à tarde, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, liderou uma reunião com representantes das forças de segurança aqui do Distrito Federal para tratar do plano de ação do 7 de setembro. Diante de possíveis ameaças ou manifestações violentas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública oficiou o governo do Distrito Federal para que a atenção seja redobrada no evento de comemoração da independência do Brasil. O DF deve acionar mais policiais, civis e militares do que os que estavam trabalhando no 8 de janeiro e até mesmo na posse do presidente Lula. A Força Nacional também foi requisitada e poderá atuar caso seja necessário. Hoje de manhã, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou essas possíveis ameaças. Tanto Dino quanto Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal, não acreditam em grandes manifestações ou eventos violentos, mas não descartam a possibilidade de que pequenos grupos tentem atrapalhar as comemorações. Eu creio que, apesar dessas ameaças, infelizmente ainda existentes, é algo residual.
Pode haver alguém que eventualmente resolva protestar e nós sempre frisamos que a liberdade de expressão protege a manifestação pacífica. Se houver uma pessoa que proteste pacificamente, é claro que ela está no exercício regular de um direito. Mas nós não vamos permitir que haja a repetição dos terríveis eventos de 8 de janeiro nessa ação com os estados. A cerimônia do 7 de setembro está marcada para começar às 9 da manhã e deve ter 2 horas de duração. O tradicional desfile cívico-militar deve ter um tom de pacificação. O governo federal criou 4 eixos temáticos para o evento e o desfile dos militares foi nomeado Paz e Soberania e contará com 2.000 militares da Marinha, Aeronáutica e Exército Brasileiro. Também haverá uma ala para a valorização da ciência, da vacina e uma para a defesa da Amazônia. O governo federal espera um público de 30.000 pessoas e não há previsão de fala do presidente da República. Lula deve fazer um pronunciamento em rede nacional na véspera do feriado da Independência. Jaqueta, é com você. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu para que a Corte determinar a devolução de todos os presentes recebidos por Jair Bolsonaro durante o seu mandato presidencial. O autor do pedido, o procurador Lucas Furtado, afirmou que eles devem ficar no acervo da União, a não ser os itens pessoais como roupas, perfumes e alimentos. O MP citou mais de 9.000 presentes recebidos pelo ex-presidente e, ainda assim, pediu ao TCU um novo levantamento. Os últimos 10 anos foram trágicos em termos de renda e qualidade de empregos para os brasileiros que se esforçaram para estudar mais, terminar o ensino médio ou ingressar na faculdade. No conjunto dos trabalhadores, os que mais perderam foram jovens e adultos que estudaram de 12 a 16 anos ou mais. Eles tiveram perda de renda mais acentuada que os menos escolarizados. De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, houve ainda abrupto aumento na informalidade entre eles, que atingiu também pessoas que estudaram de 9 a 11 anos. Os resultados revelaram uma economia que cria predominantemente empregos de baixa qualidade e pouco produtivos. Isso empurra os mais escolarizados para vagas que pagam menos e que são cada vez mais informais, comprometendo o crescimento potencial do país. No geral, despencou também a vantagem em termos de rendimentos do trabalho de quem estudou mais de 16 anos em relação aos brasileiros que passaram menos de um ano na escola. Em 2012, o retorno positivo da educação na renda, nessa comparação, chegava a 641%. No segundo trimestre deste ano, o prêmio era de apenas 353%. Entre os que tinham de 12 a 15 anos de estudo, comparado aos com menos de um ano, o percentual caiu de 193% para 102%. Nos mesmos 10 anos, 2012 a 2023, o rendimento médio dos que estudaram entre 12 e 15 anos recuou 11,2%. Para aqueles que estudaram 16 anos ou mais, o tombo foi ainda maior, caiu 16,7%. Além do ambiente de negócios em geral ruim, os pesquisadores afirmaram que o desequilíbrio nas contas públicas é um dos principais fatores a empurrar os mais escolarizados para empregos de baixa qualidade. Nos últimos 8 anos, a relação entre a dívida bruta do país e o PIB, principal indicador de solvência, saltou 17 pontos, para 74,1%. Deficitário, o governo federal precisa pagar juros altos para se financiar, levando as empresas e consumidores a se retrair. E o Brasil perdeu mais de 420 mil empresas nos primeiros 6 meses do ano. O levantamento feito pela Contabilizei levou em conta as empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. A conta foi feita a partir do número de estabelecimentos que abriram e fecharam no país. Segundo a pesquisa, o fechamento tem sido mais frequente do que as aberturas desde o final de 2021. De lá para cá, o saldo mostrou que mais de 750 mil empresas fecharam as portas.
Começando mais uma semana no mercado financeiro, a segunda-feira foi de liquidez reduzida, com os mercados norte-americanos fechados por conta do feriado do Dia do Trabalho. Aqui no Brasil, os investidores repercutiram as novas projeções para a economia brasileira, reunidas pelo Banco Central do Brasil, com destaque para uma maior perspectiva de crescimento neste ano. A economia na China também ficou no radar, o que fez o dólar cair 0,12%, fechando em R$ 4,93. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,10% aos 117.777 pontos. Mulheres gestantes atendidas pelo programa Cisternas do governo federal deram à luz a crianças mais saudáveis em comparação com aquelas que não tiveram acesso ao benefício. Os dados de um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostraram que a cada semana que a mulher grávida teve acesso à água vinda pelo programa, o bebê ganhou 2 gramas de peso e, ao final da gestação, cada um deles ganhou, em média, 80 gramas. Para chegar ao resultado, foram analisados pelo menos 5.000 gestantes que tiveram acesso a cisternas durante o período de 2011 a 2017. Durante esses anos, cerca de 400.000 equipamentos foram implantados. O programa Cisternas foi criado em 2003. Com o objetivo de suprir necessidades de famílias de baixa renda, principalmente da região do semiárido, atingidas pela seca ou pela falta de água recorrente. A cisterna é um reservatório que serve para captar, armazenar e conservar a água, semelhante a uma caixa d'água, podendo ser água potável, água de chuva ou água de reuso. Um dos pontos mais importantes é o fato da gestante contar com água tratada durante o período de gestação. Tendo a cisterna em casa, ela também não precisa caminhar longos trajetos em busca de água de poços e açudes. Antes do programa, algumas famílias chegavam a caminhar 15 quilômetros em busca de água no semiárido. De acordo com os idealizadores da pesquisa, diversos estudos já conhecidos mostraram que o esforço físico extremo aumenta os riscos neonatais. Por isso, esse programa ajuda a melhorar a saúde de recém-nascidos, já que ele facilita o acesso à água e evita que as mulheres precisem buscar a água diariamente em locais distantes e sob altas temperaturas. O programa tem 3 modelos. Um é o Primeira Água, que consegue captar água da chuva para o consumo doméstico durante o período de estiagem. O outro é a Segunda Água, uma cisterna maior para acumular água para uso nas atividades agropecuárias. E o terceiro e último é o Cisterna nas escolas, para que as crianças tenham água durante o período de seca. O estudo também mostrou que programas de infraestrutura hídrica podem ser complementares a outras políticas públicas, como as de transferência de renda ou aquelas voltadas para melhorar o acesso à escolaridade. Os medicamentos controlados poderão continuar a ser entregues em domicílio. A Anvisa alterou a norma e incorporou a medida adotada durante a pandemia de Covid-19. Até o dia 21 de setembro, a entrega de medicamentos controlados em domicílio já estava permitida, mas de forma temporária. Só que agora a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a medida que permite a continuidade desse serviço. Por meio de nota, a Anvisa informou que decidiu incorporar a mudança à legislação vigente, considerando os benefícios para a população e o atendimento dos requisitos de controle estabelecidos. Assim, a permissão de entrega remota será incluída na portaria que regulamenta a entrega e a venda de medicamentos sujeitos a controle especial no país. E para fazer a entrega desses remédios controlados, continuam valendo as mesmas regras da venda presencial. O passo a passo é o seguinte: primeiro, o estabelecimento deve buscar a receita médica ou solicitar o envio de forma eletrônica.
Depois, o farmacêutico deve conferir as informações da receita e já orientar o paciente sobre os cuidados necessários. E aí, quando receber o medicamento, o paciente assina a receita e a entrega ao entregador. Essa receita deverá ser levada às farmácias e drogarias para que sejam mantidos os registros para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. Essa entrega remota passa a ser permitida para estabelecimentos privados, públicos e também para programas governamentais. Já pela internet, a venda de medicamentos controlados continua proibida, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a seguir, tempestades matam pelo menos 4 pessoas no sul do país. E veja também, bilionários dos Estados Unidos decidem unir recursos para comprar uma cidade inteira. Quatro pessoas morreram no Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas, com direito a granizo e ventos fortes. Segundo a Defesa Civil, mais de 350 pessoas estão desalojadas. Elas tiveram que deixar suas casas às pressas para buscar abrigo com parentes, amigos ou vizinhos. A região norte do estado é a que mais sofre com os efeitos do temporal. E também é onde todas as mortes aconteceram. Uma das vítimas foi um homem que morreu depois que a caminhonete em que dirigia caiu de uma ponte e foi arrastada pela força da água no município de Mato Castelhano. Outra morte aconteceu em Passo Fundo. Um homem foi atingido por uma descarga elétrica durante a enchente e não resistiu. As outras 2 vítimas eram um casal que morreu arrastado pela correnteza no município de Ibira e Aras. O Rio Grande do Sul continua em alerta devido ao risco de enxurradas, inundações e deslizamentos. A Justiça de São Paulo deu 48 horas para o governo de São Paulo tirar das escolas estaduais o material didático que foi distribuído aos alunos. São vários slides com todos os tipos de erros de matemática, português e história. Em um deles, por exemplo, está escrito que foi Dom Pedro II e não a Princesa Isabel quem aboliu a escravidão no Brasil. E quem tiver maior curiosidade ficará surpreso ao saber que a água transmite Alzheimer, Parkinson e até depressão. Uma fazenda do estado de Mato Grosso foi modificada nos últimos meses para dar lugar a um tipo de criação especial. O dono da propriedade decidiu criar abelhas. Segundo ele, o objetivo é de que elas contribuam para a melhoria da produtividade no campo. A técnica, embora conhecida há décadas, está sendo difundida cada vez mais em Canarana, cidade do estado de Mato Grosso, num projeto que envolve produtores rurais, uma fundação e a prefeitura, e que, além de gerar até 30% de ganhos no entorno das caixas, tem como objetivo também proporcionar renda a assentados. O fazendeiro Sérgio Pascoalotti, da Seriema, tem 520 hectares em produção e usou uma pequena área para testar a polinização assistida neste ano. Apicultores do país têm sofrido perdas de milhões de abelhas devido ao uso irregular de fipronil, agrotóxico que não deve ser lançado por aviões agrícolas. Foram ao menos 80 milhões de abelhas mortas na Bahia e 100 milhões em Mato Grosso, na região de Sorriso. Iniciado no primeiro semestre, o projeto Semeia distribuiu até aqui 200 caixas de abelhas, das quais 160 foram entregues pela Fundação Bung e 40 pelo governo estadual, segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Canarana, Cleiton Dias de Souza. Canarana é considerada a capital nacional do gergelim, que proporciona um mel considerado muito bonito pelos pequenos agricultores. O litro é comercializado por valores entre R$ 80 e R$ 100. Cada assento tem uma área de 12 hectares, 4 deles de reserva legal. A cidade mato-grossense tem área de cerca de 75 mil hectares, o equivalente a 105 mil campos de futebol de cultivo do gergelim, 30% mais que na safra anterior. A intenção do Semeia, segundo Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação, é que os assentados obtenham renda para contribuir
para que efetivamente fiquem em seu território e que o desenvolvimento seja saudável. Nos Estados Unidos, bilionários do Vale do Silício que estavam por trás de uma compra secreta de 800 milhões de dólares em terras no norte da Califórnia finalmente divulgaram alguns detalhes sobre seus planos para uma nova cidade ecológica. E até um site chamado California Forever já foi lançado. Mas ainda é preciso conquistar os eleitores e líderes locais. O site descreve o projeto como uma oportunidade para uma nova comunidade, empregos locais bem remunerados, fazendas de energia solar e espaço aberto em Solano, um condado rural entre São Francisco e Sacramento, que hoje abriga 450 mil pessoas. Jan Sramek, idealizador do projeto, começou também a se reunir com políticos-chave que representam a região, com o apoio de um grande grupo artístico do Vale do Silício. Inclusive, eles tentaram, sem sucesso, descobrir quem estava por trás da misteriosa associação que comprava grandes extensões de terra e se tornou a maior detentora do condado. O New York Times foi o primeiro jornal a reportar sobre os investidores e os planos do grupo. A California Forever, empresa-mãe da associação misteriosa, comprou mais de 202 quilômetros quadrados de terras agrícolas no condado de Solano desde 2018, principalmente na parte sudeste, com parcelas que se estendem de Fairfield a Rio Vista. Segundo o site, Sramek se apaixonou pela área durante viagens de pesca e ele e sua esposa recentemente compraram uma casa no condado para sua família. O projeto realizou uma pesquisa com os residentes no mês passado para avaliar o apoio a uma nova cidade com dezenas de milhares de novas casas, uma fazenda de energia solar e novos parques financiados inteiramente pelo setor privado. Mas para construir algo semelhante a uma cidade em terras agrícolas, o grupo precisa primeiro convencer os eleitores do condado de Solano a aprovar uma iniciativa nas urnas para emitir usos urbanos naquelas terras, uma proteção que está em vigor desde 1984. Autoridades locais e federais ainda têm dúvidas sobre as intenções do grupo. 2 congressistas da região que buscaram por anos descobrir se adversários estrangeiros ou investidores estavam por trás da compra de terras ao redor de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, vital para a segurança nacional e a economia local, estão furiosos porque a associação manteve sua identidade oculta por tanto tempo. O site afirma que 97% de seu financiamento vem de investidores americanos e o restante é do Reino Unido e da Irlanda. O FBI diz que todos têm trabalhado para descobrir quem são essas pessoas. A Califórnia está em grande necessidade de mais habitação, especialmente casas acessíveis para professores, bombeiros, trabalhadores de serviços e hospitalidade. No entanto, cidades e condados não conseguem determinar onde construir, já que moradores de bairros estabelecidos são contra novas residências, alegando que congestionariam suas estradas e arruinariam seu estilo de vida tranquilo. O mês de setembro já começou e com ele começam as ações da campanha Setembro Amarelo pelo país. No Rio de Janeiro, a Fundação Graça de Comunicação realizou um evento no último sábado para os moradores da Cidade de Deus e nas ruas de Salvador. O projeto desse fim de semana foi promovido pela Fundação Graça da Bahia. Coletes e balões amarelos para fazer referência à campanha de conscientização sobre o suicídio na Bahia, nas ruas de Salvador. O grupo de voluntários encenou e cantou palavras de amor e valorização da vida. Jesus morreu para que você tivesse vida. A ação promovida pela Fungrab, a Fundação Graça da Bahia, levou mensagens de esperança a quem mais precisa. Você é um espelho. Conhecer o seu, você é precioso. Além disso, uma palestra sobre prevenção do suicídio também foi realizada. É um trabalho social lindo, imagine, nós temos aqui bem mais de 100 pessoas. Olha lá, você não está sozinho, sozinha, pode ver ali outra dando um abraço ali, abraçando as pessoas. Vejam bem, em todas as partes dessa localidade nós temos equipes aqui trabalhando nesse intuito, nesse propósito. Abençoar, ajudar. Olha bem, minha esposa inclusive está ali agora abordando uma senhora
está ali abordando a senhora, falando do amor de Deus para uma senhora. Tem sido de grande valia esse trabalho aqui da FUNGRAB, aqui no estado da Bahia. Já o estado do Rio de Janeiro é atendido pela FUNGRACO, a Fundação Graça de Comunicação. Lá, o palco da ação desse fim de semana foi a Cidade de Deus, que também recebeu uma palestra sobre a campanha. A gente sabe que a questão da depressão é algo que tem envolvido muitas pessoas, tem atingido muitas pessoas, e muitas pessoas acabam sofrendo de uma forma silenciosa. Então eu creio que tanto para aquela pessoa que está sofrendo, né, com algo semelhante, ou alguém que tem alguém sofrendo, isso é uma maneira dela poder, de alguma forma, auxiliar essa pessoa e aquela também poder buscar um auxílio, que é isso que nós esperamos aqui hoje. Os moradores da comunidade ainda contaram com uma série de serviços oferecidos pela Graça em Ação, parceira do projeto. Teve atendimento médico com verificação dos sinais vitais, eletrocardiograma com pré-laudo, tipagem sanguínea, fisioterapia, eletroterapia, avaliação com nutricionista, atendimento psicológico, auxílio em serviço social e orientação jurídica. Eu acredito que hoje aqui a gente vai ter um número excessivo de pessoas que vão sair daqui bem felizes, né, com aquilo que elas irão conseguir. Tanto no Rio quanto em Salvador, as fundações idealizadoras dos projetos da campanha Setembro Amarelo têm parceria com a Igreja Internacional da Graça de Deus e colocam a fé como principal meio de valorização da vida, o caminho para a redução dos números do suicídio. Anualmente, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Uma estatística que poderia ter sido engrossada pela Rosimar alguns anos atrás. Veio a primeira tentativa de suicídio, onde eu tentei dar um tiro na cabeça. Djavan não tentou, mas chegou bem perto da morte. Até pensar em tirar minha vida, eu pensei. Ambos foram consumidos pela depressão no passado. Pensaram que para eles não havia saída, mas tudo mudou. Comecei a frequentar os cultos, cheguei na igreja e ouvi palavras maravilhosas e depois eu fui pro show da fé. Fui tentando entender o que Deus tinha para mim e Deus foi trabalhando. Eu via que o pastor Jaime também, né? Ele teve essa questão de ataque de pânico. Ele dizia, toda vez quando o mal vier, você diga, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. E aí eu usei aquelas palavras, peguei para mim e fui me firmando. Foi o mesmo caminho trilhado por Rosimar. Hoje uma mulher realizada, feliz, movida pelo Espírito Santo. Jesus me resgatou, Ele tirou da lamaçal de lamas. Deus me deu essa palavra e me trouxe para o reino do Filho da Luz, né? Jesus hoje é tudo para mim. E novas histórias como essas já começam a ser escritas por meio das ações de combate ao suicídio realizadas nesse fim de semana. E a campanha continua. A FIC, Fundação Internacional de Comunicação, realizará ações de conscientização em São Paulo no dia 16 de setembro. E no dia 18, uma palestra de prevenção ao suicídio será realizada em Vitória pela FUESA, a Fundação Espírito Santense de Comunicação. E a seguir, Google, recurso usado a todo instante para tirar dúvidas, completa 25 anos de criação. E ainda, a seleção brasileira já está em Belém do Pará, onde vai iniciar a jornada das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Um mecanismo que mudou muito a vida de bilhões de pessoas no mundo está fazendo aniversário. O Google, onde são feitas as mais variadas pesquisas, desde uma receita de bolo até a automedicação para um problema de saúde, foi criado há 25 anos. O Google começou com um mecanismo de busca simples, mas sua abordagem inovadora para organizar e integrar informações online o destacou desde o início. A página inicial do buscador era limpa e minimalista, um constante marcante com os mecanismos de busca da época, que frequentemente eram sobrecarregados com anúncios e informações desnecessárias. Com o tempo, o Google não se contentou apenas com a pesquisa na web. A empresa expandiu seu portfólio para incluir serviços como o Gmail, o Google Maps, o YouTube e o sistema operacional Android.
Cada um desses produtos se tornou um líder em seu mercado, transformando a maneira como as pessoas se comunicam e se orientam e consomem conteúdo digital. O Google também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da publicidade online. Seu programa de publicidade, o Google AdWords, oferece uma plataforma acessível e eficaz para anunciantes direcionarem seus produtos e serviços aos consumidores. Isso não apenas impulsionou o sucesso financeiro do buscador, mas também mudou o cenário da publicidade global. Em um quarto de século, o Google se tornou tão incorporado ao modo de vida contemporânea que é difícil imaginar o mundo sem ele. Para os que nasceram depois que o buscador já estava consolidado, é difícil imaginar como era a internet antes. A Big Tech foi fundada em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes da Universidade de Stanford, que na época trabalhavam para tornar sua ferramenta de pesquisa e indexação da web em algo lucrativo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao presidente da Turquia, Erdogan, que o Kremlin está aberto a retomar as discussões sobre o acordo de grãos do Mar Negro, interrompido em julho deste ano. O encontro entre os dois chefes de Estado aconteceu na cidade de Sochi, no sul da Rússia, em uma das poucas reuniões de Putin com o líder de um país da OTAN. No encontro, Putin disse que seu país foi forçado a sair do acordo para exportação de grãos. O líder russo negou haver crise na distribuição de alimentos no mundo, apesar da Organização Mundial do Comércio e diversos países dizerem ao contrário. Putin também disse que voltará ao acordo desde que outras negociações sejam feitas. O líder russo não afirmou a qual acordo se referia, mas nas últimas horas alegou que nunca se opôs a conversas com a Ucrânia para o fim da guerra. O presidente turco é um dos poucos líderes da OTAN que mantém boas relações com Putin. O vínculo dos dois líderes ficou ainda mais forte desde que a Rússia iniciou a operação militar na Ucrânia no ano passado. Em julho, a Rússia rompeu o acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos, crucial para o abastecimento de alimentos ao redor do mundo. Além disso, alegou que seus cereais e fertilizantes estão bloqueados pelas sanções ocidentais. Depois do rompimento, a Rússia ameaçou atacar diversos navios que saem dos portos ucranianos no Mar Negro e intensificou os bombardeios contra as infraestruturas portuárias do país. Nesta madrugada, por exemplo, tropas russas atacaram o porto de Ismail, no rio Danúbio. De acordo com a Ucrânia, outros portos do país também foram atacados pelos russos nesse final de semana. 4 astronautas voltaram à Terra depois de passar 6 meses no espaço. A cápsula Dragon, produzida pelo SpaceX do bilionário Elon Musk, caiu de paraquedas no meio do Oceano Atlântico, perto da costa da Flórida, nos Estados Unidos. Toda a tripulação era da NASA, a Agência Espacial Americana. Agora estão de volta os astronautas americanos Stephen Bowen e Oren Hoburger, o russo Andrei Fedyaev e o Al Neyad, dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi a primeira pessoa do mundo árabe a passar um longo período em órbita. Antes de voltar à Terra, os 4 revelaram que queriam tomar longos banhos quentes, xícaras quentes de café e sentir a brisa do oceano. Mas o tão sonhado retorno foi adiado em um dia por causa do mau tempo nos locais de aterrissagem. No final, o pouso da cápsula proporcionou um lindo show no meio da noite que pôde ser registrado pela NASA. O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Monza na Itália e chegou à 10ª vitória consecutiva na temporada. Com a vitória, o piloto da Red Bull quebrou o recorde de vitórias sucessivas em um ano que pertencia a Sebastian Vettel. A vitória de Verstappen não aconteceu fácil. Durante 15 voltas, o holandês e Carlos Sainz da Ferrari travaram uma disputa pela ponta. Mas no final das contas, a vitória ficou mesmo com Max. Sérgio Pérez chegou em segundo lugar
e completou a 28ª dobradinha da RBR ao superar Charles Leclerc e depois o próprio Sainz na corrida. A vitória também serviu para Verstappen mais uma vez fazer história. A conquista em Monza também serviu para Verstappen mais uma vez fazer história e bater o recorde de vitórias consecutivas na competição. Antes de Verstappen, o recorde pertencia a Sebastian Vettel, que tinha 9 vitórias consecutivas. Essa é a 47ª vez que o piloto holandês chega ao topo do pódio, 12ª na temporada. E também a segunda vez que Verstappen vence em Monza, casa da rival Ferrari. Com a vitória, Verstappen disparou na liderança do campeonato com 364 pontos e abriu 145 pontos sobre o vice-líder Sérgio Pérez. Fernando Alonso permanece em terceiro. Com a dobradinha de Verstappen e Pérez, a Red Bull chegou aos 583 pontos no Mundial de Equipes e ainda tem a Mercedes como vice-líder. A Ferrari de Leclerc e Sainz ocupa a terceira colocação com 228 pontos. Os primeiros jogadores integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Futebol se apresentaram na manhã de hoje em Belém, no Pará, de olho no primeiro jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim como o treinador Fernando Diniz, só desembarcaram no estado os atletas que atuam no futebol brasileiro. Os jogadores Rafael Veiga, do Palmeiras, o goleiro Lucas Perry, do Botafogo, e a dupla Nino e André, do Fluminense, já estão concentrados e aguardam o restante do elenco na capital paraense, que devem chegar aos poucos. O primeiro treinamento com o grupo completo acontece amanhã, a partir das 5h30 da tarde. O Brasil enfrentará a Bolívia um dia depois do feriado de 7 de setembro, na sexta-feira, às 9h45 da noite, no estádio do Mangueirão, em Belém. Depois do compromisso, a delegação brasileira segue viagem para Lima, capital do Peru, onde enfrentará os peruanos pela segunda rodada das eliminatórias. Depois do sucesso em 2021 e 2022, a Igreja Internacional da Graça de Deus deu início aos torneios da Copa Graça de Futebol Society 2023 neste fim de semana. Etapa regional está sendo realizada na Baixada Santista e no restante do estado de São Paulo. Rolou a bola nos campos de futebol society do estado de São Paulo para a Copa Graça 2023. Não é apenas futebol. A terceira edição da Copa Graça de Futebol Society quer consolidar a importância do esporte para o bem-estar e saúde, além de levar a fé e a palavra de Deus para toda a comunidade envolvida no torneio. Com o apoio do deputado federal Davi Soares, o torneio busca promover a união e o espírito esportivo. Faz parte da vida humana e também da vida espiritual. Você cuidar bem do corpo, instrução do próprio apóstolo Paulo, orientado pelo Senhor Deus. Então o esporte, muito além de fazer bem fisicamente e mentalmente, ele integra as pessoas, integra as famílias e faz criar um ambiente também para os familiares, que aqueles que não têm conhecido a igreja, poder ver que ambiente saudável é estar entre pessoas que comungam da mesma fé e consegue também ter o seu lazer. O interesse pela competição está crescendo a cada ano, o que mobiliza os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus em diversas regiões. E em diferentes estados do nosso país também é o desejo que isso aconteça. O que está acontecendo na Copa Graça é um sucesso. Hoje nós temos dezenas de times simultaneamente hoje jogando nas mais diferentes localidades aqui do estado de São Paulo e com certeza vai continuar aumentando. O coordenador geral do torneio, o pastor Nilton Bento, fala das novidades da terceira Copa Graça de Futebol Society. Teremos regiões participando, vai ser um campeonato mais extenso com expectativa dos campeões se confrontarem após o término do campeonato regional. As equipes são bastante competitivas, Santo Amaro, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, dentro de São Paulo, na sede estadual, no entorno das regiões. Então vai ser um campeonato bastante competitivo de maneira geral. Um dos objetivos do evento é proporcionar a confraternização entre os participantes e familiares, em torno da fé e do amor ao esporte.
agradecer ao deputado Davi Soares, ao deputado Daniel Soares, que são as pessoas que iniciaram esse projeto. Muitas pessoas não vêm à igreja, então a igreja está indo até essas pessoas, né, por meio do futebol, levando as pessoas a entenderem que ser cristão, ser evangélico, nós também saímos, conversamos, né, somos sociais e assim temos feito esse trabalho de levar a divulgação do evangelho por meio do futebol. Em 2023, quem assumiu a organização do Campeonato da Baixada Santista foi o pastor Michel Silva. O desafio é grande, mas a recompensa é ver os jovens, né, indo para a igreja, através dessa atividade, amanhã ou depois indo, frequentando os cultos, é coisa que não tem preço, né? Cada ano que passa fica mais difícil, que as equipes elas vão se reformulando e a gente se diverte muito com tudo isso, né? Dentro de campo, algumas equipes já mostraram qualidade na primeira rodada. O Jardim Real aplicou uma goleada de 13-3 em cima do campeão do ano passado, o Parque das Bandeiras. O atacante Robson abriu a Copa Graça com fome de gols. Ele marcou 5 vezes e já está de olho no título e no troféu de maior artilheiro da competição. Se eu continuar na mesma pegada, espero que sim, né? Vou treinar bastante para fazer mais gols. Sou ambicioso, não querendo ser melhor que ninguém, mas eu vou querer fazer mais gol e ajudar meu time. Em um jogo equilibrado, o Bertioga venceu o Indaiá por 4-3. O zagueiro Gabriel ajudou o time do Litoral Norte a conquistar os primeiros 3 pontos na classificação. Graças a Deus saímos com a vitória, né? A equipe nossa veio com muita garra, com muita vontade para conquistar esse campeonato. Mas a maior vitória que todos querem alcançar é a graça de Deus. Agora, nessa tarde, Espírito Santo, e pedimos, meu Deus, todas as bênçãos do Senhor sobre nós. As pessoas muito unidas, né, diante de Deus, e muita fé a gente tem que ter, né, para poder conquistar nossos objetivos, nossas metas e seguir em frente, né, tanto fora das 4 linhas, né, na vida também. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.